Bom dia a todos. Hoje, 26 de outubro de 2011, continuando sempre o nosso capítulo 13, que é o Convocação Familiar. Recapitulando, que está naquele diálogo do juiz com o Gúbio, está o André Luiz, está o Eloy, resolvendo o fato lá do Jorge de estarem em harmonia. E o Gúbio tá naquele pedacinho contando o porquê das circunstâncias, né, de encarnações passadas, porque que o juiz mais do que nunca devia ao Jorge, né, essa oportunidade. Primeiro, porque nessa vida ele era inocente, mas fazendo ele entender muitas vezes por que ele tinha aquela resistência interior de querer entender a inocência do Jorge, não aceitar, não é? Porque ele pede provas. Vocês têm provas? Como é que eu vou saber se é verdade? E aí o Gúbio faz uma recapitulação da encarnação passada, né? No qual o juiz era dono de fazenda. O Jorge foi o irmão dele, eles cresceram juntos, mas Jorge era filho de uma escrava, não é? E o juiz sabia, à época, tinha muita revolta, porque achava ultraje a família ter um irmão negro, a traição do pai com a negra, e ele se sentia muito ofendido, muito magoado, e cresceram assim. E continuando aqui, olha só, Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo, ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação. Considerada em tua casa, por alvitante ultraje ao nome familiar, chegados ambos à tarefa da paternidade. Teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora, e quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semi-louco. Olha a tragédia. Então, o filho do juiz hoje, né, vocês estão lembrados do filho dele? Que estava querendo molestar a menina, que trabalhava dentro da mesma casa do juiz, que era já filha do Jorge. Ele botou dentro da casa dele, não é? E o filho ia lá, tentava molestar sempre, não é? Na noite, vinha às escondidas a bater na porta do quarto da mocinha. E o Saldanha combatia isso, né? Sendo obsessor, ele era obsessor da Margarida, mas ele era protetor da neta. Então, ele também tinha sido filho do juiz na encarnação passada, e a menina filha do Jorge, só que ele tinha violentado a menina, não é? Tinha desonrado um lar cativo e triste, ou seja, eles eram escravos. Depois o juiz, sendo fazendeiro, tomou decisões ainda mais cruéis. Jorge perdeu o juízo, né? Enlouqueceu. Não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, que ele invadiu o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramática circunstância. Então ele matou o sobrinho, no caso, né, o filho do juiz, e matou a si mesmo. E olha só, né? Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Então ele passou o tempo dele na cadeia. Olha que coisa. Dessa vez ele é inocente, mas ele cumpriu uma pena na cadeia. Foi parar como louco. Foi obsediado por uma suicida, que era a própria esposa, pela própria mãe. Olha que círculo de dor dele, né? E aqui te encontras de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste a antipatia gratuita.
E ao lado da jovem, a que prometeste amparar por filha, muito querida ao coração. Por isso ele botou a menina dentro de casa, porque ela foi filha de um criminoso. Vamos voltar aqui como se fosse a vida atual, né? Uma família comum, sem que nós tivéssemos que ver a visão espírita nesse momento, espiritual. Então vocês imaginam que ele pegar a filha de um ex-condenado, que ele mandou como criminoso para a cadeia, abraçar, botar para dentro de casa para amparar, porque a menina ficou sem mãe, a mãe se suicidou, ficou sem avó, o pai tinha sido condenado à cadeia por ele mesmo, e ele amparou a menina. Mas por que ampararia a menina? Ele poderia dizer assim, né, Flor? Filho de um criminoso, filho de uma louca suicida, eu vou botar dentro de casa. Ter ligação ainda, porque olhar para a menina era olhar para o homem que ele condenou, não é? É uma lembrança contínua de estar olhando pro ex-criminoso, a lembrança dele, a filha. No entanto, ele fez isso. Ele sentiu esse impulso de acolher essa menina, que já é a própria culpa de existências anteriores. A intuição que aquilo que ele estava fazendo era errado com o próprio pai, é a intuição de que ele devia àquela mocinha um amparo, não é? E ele deu um amparo, que quando ele rebate ao Gúbio, que disse que tem que amparar ela, botar ela para estudar, né? Reparem que o Gúbio frisou isso, dar estudo para ela, fazer ela estudar, ter um futuro. E ele disse que ela não era filha sua consanguínea, porque ela teria que fazer isso. E o Gúbio disse que a família da gente é muito mais ampliada. E ele não sabia o que estava falando. Realmente não sabia, porque ela não era filha hoje, mas ela foi sobrinha. Olha que engraçado, né? Hoje não tinha nenhuma ligação com ele consanguínea, mas ela já tinha sido. Tinha sido desamparada por ele, muitas vezes relegada por ele, né? Ninguém sabe quais foram as decisões que ele tomou, porque aqui não foi citado, ao ponto de levar Jorge à loucura e ao ponto de matar o rapaz e matar-se a si mesmo, né? Alencar, que é o filho, né? Olha aqui. Ao lado da jovem, quem prometeste amparar por filho muito querido ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Não é? Tá certo, Dudu, já tinha pensado nisso. Obrigada. Serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo da bondade ativa do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. Então, a menina ia acabar casando com o Alencar, só que ele teria que orientar a menina, não é? Para que ele pudesse sentir a menina na altura dele também. Olha como é tudo sistemadinho, organizado. Colocava a menina para estudar, a menina ia ganhar o espaço dela, não é? E aí o Alencar muitas vezes ia sentir, até porque já tem essa atração por ela mesma, ia se sentir mais atraído, ia se sentir mais nivelado, já que essa menina é mais estudada, e seria mais fácil o consórcio matrimonial. Porque o Alencar deve isso a ela, não é? Já de antes, deve isso a ela, eles vão ser levados ao matrimônio. E ele diz uma coisa interessante, que nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fazemos, que fizemos, a Deus. Então o melhor bem que faz, é o único caminho que nos vai chegar a Deus, é o bem possível de ser feito. Bom dia, Kátia, o Acelfo, Joel. É o bem que nós podemos fazer, não é? Então isso é o caminho que nos leva a Deus. Ele diz, não tem outra estrada, então se faça agora, para que ele possa ter amizades além túmulo, para que ele possa ter pessoas que intervenham por ele,
Isso é interessante e sim que fique aquela ideia de dar para receber, né? Porque fica parecendo que ele tem que fazer uma coisa para ter outra em troca. Mas o contexto, na verdade, não é esse, né? O contexto que o bem feito é colhido. Porque se hoje você não faz um bem, por exemplo, você tem alguma ação no bem, tá certo? Só que aí você só sofre de ingratidão. E você pensa que o resultado é momentâneo, não pensa? O que é que a gente espera? A gente espera resultados, né? Mas quando nós lidamos com seres humanos, quando nós lidamos com emoções, não existem resultados exatos e matemáticos. Então nós fazemos aqui hoje e muitas vezes nós vamos escolher ingratidão. Nós vamos escolher o bem, né? Imediato ou logo. Mas muitas vezes esse bem vai vir por outras portas, por outros braços e por outras maneiras. Né? A gente pensa que vai ser voltando àquela pessoa e não é. Eis porque o Evangelho fala, por exemplo, da ingratidão. Quando fala-se da ingratidão dos filhos, o tema é filho, mas não diz que é circunscrito a filho, mas generalizado no sentido dos afetos, que é um dos males que a gente menos suporta. Sim, daqui na casa do vizinho. São um dos males que a gente menos suporta, não é? São os maus da ingratidão, porque a gente espera recompensa para nossa dedicação, mas muitas vezes a gente não acha, e é um dos maiores dores. O Evangelho lá no capítulo 14, né, que é esse capítulo que fala de família, diz assim, que o ser humano ele pode passar por tantas privações. As privações materiais ele pode passar, muitas vezes ele tira de letra. Mas as decepções do coração, as desilusões das pessoas, né, dos seres humanos, das pessoas queridas, esse não. Esse é dura de passar. É uma provação difícil. É passar pela dificuldade do desamor. Porque quando a gente vai lá e faz a bondade, que está cultivando o amor, a gente espera retorno, não é, Flor? É natural do ser humano, a gente espera ser amado também. É porque a gente ainda não entendeu o que é o sentido do amor. O sentido do amor é a gente dar o amor sem esperar receber. E aí quando a gente passar a dar, sabendo que vai receber, porque isso é uma lei natural, né? Faz-se o bem, se colhe o bem. Mas muitas vezes aquele bem não vem daquela pessoa direcionada. Isso porque eu falei, vem por outras portas, por outros caminhos. Né? E a gente aprender a não esperar, não ter mais expectativa da outra pessoa, mas da própria vida, porque nós temos que esperar que o amor flui primeiro da divindade e que os homens, seres humanos em si, sejam quem for, que papel tenham na nossa vida, eles vão ser portais para que chegue, né, até você. Então você deu amor, você cultivou amor, você praticou o bem, você está na sociedade trabalhando. Muitas vezes naquele grupo não vai vir, mas você vai receber o amor divino primeiro, que já está dentro de você. Mas você vai sentir uma coesão com outras pessoas. Essa necessidade que a gente tem de socializar. Olhe bem, muitas vezes, e isso é muito comum, vocês vão ver se acontece com vocês, dentro dos próprios núcleos familiares, existe um desentendimento, pouca compreensão, e às vezes com pessoas estranhas ao sangue, não é? Nós temos uma harmonia, afinidade, as pessoas te entendem, muitas vezes dividem os seus ideais. E uma frase muito comum de falar, rapaz, parece que as pessoas estranhas são mais minha família do que minha própria família. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, porque o núcleo familiar é a escola direta. É a escola direta para que a gente venha aprender a lidar com a família universal, né? Então, dentro da família,
Dentro da família nós vamos encontrar todos os personagens possíveis que nós vamos encontrar por aí, em escala maior para a sociedade. Quando nós temos que nos empatizar, né, Dudu, com os familiares, para que a gente possa ter preparo para trabalhar lá fora, muitas vezes isso não é imediato. Muitas vezes acontece que você consiga fazer uma experiência externa, para que depois você volte ao interno da família para recapitular e refazer caminhos. Isso é interessante, esse mecanismo, porque às vezes não funciona aqui agora, mas eu vou tentar por outro lado fazer experiência, né, fazer currículo, e aí depois ter que voltar, fazer o caminho de volta. Muitas vezes até com o próprio pais e mães, muitas vezes são os adultos, e precisamos ainda ter recapitulação com pai e mãe idosos, né? Isso é muito comum. Então vamos lá. Então, olha, Jorge, humilhado, desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. O nosso orientador fitou compadecido na pausa, mais ou menos longa, que se fizera, e rematou. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar oculta nossa apreciação. Certamente sulcava fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semelhante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante, a força magnética do nosso instrutor. Alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Então foi cavando a sua própria lembrança. Dudu, me dê 2 minutinhos, gente. Volto já. Sim, foi isso interessante. Porque, olhe bem, quando não se tem determinadas crenças ou tem outras, nós temos do mesmo jeito esse amparo espiritual, né? Flui mais fácil por um espírita lembrar de um sonho. Olha como é diferente. Lembrar de um sonho e dizer, caramba, eu tive um sonho de alguém que me aconselhava, não é? Que alguém que me dizia mais ou menos, faça assim, minha filha, e tal. Aí a gente analisa. Caramba, né? Será que foi mesmo? Deve ter sido, até porque a gente distingue com as informações. Mas as pessoas de outras religiões, vamos dar exemplos, né? Simples. Elas vão sonhar. Se for muito materialista, Flor, e não vivenciar com fé uma religião, ela pode achar que tá pirando. Pode achar, vixe, tô ficando maluca, cada sonho esquisito. Tem gente que sonha de ver praticamente um outro ser humano na sua frente, dizer, eu sonhei que eu vi uma pessoa na minha frente, eu dormi, eu tô ficando doida, não é? E nem quer acreditar. Não quer mesmo acreditar naquele fato. Mas já tem outras pessoas de religiões diferentes, né? Que muitas vezes pode pegar aquilo como um conselho, pode achar que foi um anjo que Deus mandou, não é? Pode achar que foi um santo, pode achar que foi o Espírito Santo que interviu e mandou um conselho. Exatamente, vai depender do coração, muito mais do sentimento que liga a Deus, do que a própria crença. Não é porque ela vai achar desculpa. É como se a gente ficasse justificando aquela situação, na visão que for, mas ela vai interiorizar, né? Quem não consegue interiorizar é porque vive realmente a vida prática, a vida material, muito mais material que espiritual, independente de ser espírita ou reencarnacionista. Ela vai sentir com o coração aquilo ali. E muitas vezes vai pender para aqueles conselhos mesmo. O juiz, observe, para a gente usar isso como comparação, o magistrado, ele não tinha uma ligação religiosa de fato. Ele frequentou igrejas, mas ele não tinha respostas, ele não tinha satisfação. Porque muitas vezes a gente roda em religião e não tem respostas.
né? Isso pode acontecer dentro da própria doutrina espírita. Como vou dizer a minha amiga Vaninha, quando a gente pensa que já viu de tudo, não viu foi quase nada. Dentro da própria doutrina espírita, sim senhor. Da pessoa estar frequentando a doutrina espírita, se dizer espírita por tantos anos, ter tanta informação, mas não se sentir completo, buscar algo que a sua alma ainda procura, que a doutrina não lhe deu. E aí deixa-se de ser espírita e passa a buscar uma outra religião, que vai lhe completar. E muitas vezes se completa, hein? Muitas vezes não se completa espiritualmente, se completa de um outro modo. É interessante isso. Porque muitas vezes a gente acha, com todas as informações espíritas que a gente tem, que é a loteria, né? Que a gente é pessoa assim, sortuda mesmo. Na verdade somos, porque a gente não vai jogar a lama no ventilador, né? Nem cuspir no prato que comeu. E lógico que é. Mas muitas pessoas ainda não se encontram com tudo isso. Eu não poderia viver hoje sem a doutrina espírita. Sem ela, não me vejo. Mas pode ser que alguns de vocês ainda não. E que vocês estudem, e que essas coisas entrem pela orelha, saem pelo outro. E daqui a pouco passo na frente da igreja, independente de qual seja, que tem um louvor e que eles têm uma fé assim muito mais exuberante, e aquilo lhe atrai, e você se sinta emotivamente balançada, e entre, e aquela pessoa te acolhe diferente, e você se sinta amada, aquela coisa toda, converteu. Isso é muito interessante. Isso é uma problemática interessantíssima. E a partir daí, do coração, como diz a própria Flor, é que a gente vai trazer isso para nossa vida material. Lembra lá do Evangelho que fala que nós temos que viver um homem do mundo. Não é assim? Que capítulo é? Não lembro. Que nós temos que viver a vida de homem do mundo, né? E muitas vezes, vivendo a vida, o homem do mundo, a gente só vive a vida do homem do mundo. E aí fica difícil. Porque eles dizem, vive a vida do homem do mundo, mas não vive só da vida do homem do mundo. E a gente não consegue ligar-nos, né, ou receber essas intuições, esses conselhos, como a Flor disse para nós. O Acelf disse, não me vejo uma outra religião, embora eu respeite tudo, é claro, respeito absoluto sempre. Sempre. Porque além de respeitar as religiões que são um caminho diferente a Deus, nós estamos respeitando as pessoas, seres humanos que fazem as suas escolhas, né? E nós temos o dever de respeitar. O dever. Quando você vê que tem espírita que não respeita, é porque também não entendeu o que é ser espírita. Ainda não entendeu, né? Vamos lá. Abeirou-se de Jorge, seu juiz, viu? Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto. E em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: serás minha filha, doravante, para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-os a partir da direção do interior doméstico. E quando nós dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura e ao corpo em repouso que eu esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando oscular-lhes a mão, murmurou: nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou a reajustar-se, acrescentando: então, tudo em paz. O juiz se emocionou, abraçou a menina, disse que de agora em diante seria a filha dele, e ele o pai para ela, né? Você imagina, né, Flor, como seria paradoxal
se ele acordasse e tivesse esquecido tudo. Tivesse esquecido tudo, não tivesse intuição coisa nenhuma, e aí tudo voltava ao normal. Mas a espiritualidade sabe onde se move, sabe que tecla, que botão vai apertar, né? Eles sabem que vai ter resultado. Não se faz uma ação dessa sem saber o resultado que vai vir depois, porque ali tem muito interessado, não é só ele o interessado. Otorrino, caridade e paciência para... Olá, Otorrino, um beijão pra você. Bom dia, bem-vindo. Então, nunca ele não tenha livre-arbítrio, ele vai ser obrigado a fazer. Não é isso, ele tem o livre-arbítrio, claro. Mas só que o Búblio sabia onde estava botando o pé. Ele sabia que ia ter retorno, entendeu? Ele moveu céus e terras na argumentação dele com o juiz para que o juiz interiorizasse. O teve que convencer, porque ele, sendo muito cético e muito prático, ele não se convencia facilmente, né, Flor? Ele não se convencia, ele queria provas, ele queria justificativas, até que Gúbio deu. E ele teve que admitir a obrigação que ele tinha de proteger a menina e proteger o Jorge. Eles sabiam onde estava. É a argumentação justa, né? Vamos dizer que Gúbio, tendo informações suficientes, tinha uma boa lábia, se a gente for brincar assim. Tinha uma boa competência. Pois é, mas para Deus nada é impossível. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Era a hora, né? Era a hora. Paulo Roberto, bom dia, bem-vindo. Regina, um beijão. Dulcizinha, 02, beijão. Saara, Sandra Weber, Kátia, beijo a todas, meninas, bem-vindas. E o Saldanha ficou todo derretido, né? Porque Saldanha tá emocionadíssimo. Gente, o livro começou com Saldanha com um grande obsessor, criminoso, cruel, não é? Tinha uma maldade, uma agilidade de fazer o mal àquela pobre daquela Margarida, incomum. E o André Luiz, o que é que o André Luiz queria? Vocês lembram? O André Luiz disse que ficava, que se fosse ele, o que é que ele ia fazer? Vocês estão lembrados? Não ia ter a postura do Gúbio, né? O Gúbio via eles maltratando a Margarida, com toda aquela hipnose, com toda aquela magnetização horrível. E o André Luiz disse, caramba, se fosse eu ia lá, já ia doutrinando logo ele, impondo que ele não podia se permitir de fazer isso. E ele quieto, com o coração doendo, muitas vezes com as lágrimas nos olhos, tentando disfarçar. Mas ele deixou que ela sofresse ainda por um pouco para poder colher o resultado. É aí que está a evolução. Flor, as pessoas ainda limitadas, elas metem os pés pelas mãos e pensam que está resolvendo as coisas e não está resolvendo coisa nenhuma. Os espíritos que têm, e os espíritos encarnados também, tem o mínimo de bom senso, ele age de uma forma que ele não vai levar nada nos peitos, né? Ele vai gestindo, ele vai administrando, ele vira de lá, ele vira de cá, ele ajuda um, ajuda... No final, ele vai chegar ao objetivo que ele está querendo. Ele ajuda todos, ele chega no seu objetivo principal. Porque se ele tivesse botado aqueles espíritos tudo para correr, né? E botasse todo mundo para correr, aí ele ia ter que brigar com o Gregório, ia voltar todo mundo de novo, ia ter que fazer a guerra no plano espiritual. Mas as ovelhas do Cristo não brigam, não ofendem, não batem, não oprimem. Os mensageiros do Evangelho agem sabiamente no momento certo. E vence, né, Marcelo? Porque no fundo vai vencer. Que a pessoa, ela age simples, humilde, deixa muitas vezes as coisas acontecerem, não significa que ela vai perder ou que ela está se humilhando, não é? Ela está agindo na hora certa e no momento certo. Continuando aqui. E Saldanha? Ah, sim, é de Sigu para Saldanha. Saldanha. Nenhum júbilo. Depois do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo.
Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. Ele sente a amizade sincera do Saldanha, porque não existe falsidade no mundo espiritual. Nós usamos e botamos 1000 máscaras, não é? Aqui e agora. Mas não existe falsidade ou mentira. Muitas vezes, de encarnado para encarnado, a gente pode até perceber uma energia, uma antipatia, uma vibração, ficar desconfiado. Ai, sei lá, situação chata, acho que fulano gosta de mim. Não é? Apesar que a pessoa lhe sorri, sei lá, clima estranho. E como acontece isso? Né? E aí, no plano espiritual, não dá para esconder. Não esconde. Imagine aquele sentimento fiel, honesto, amoroso, carinhoso do Saldanha para ele. Então é uma sensação uma sensação de prazer muito grande, não é? Uma satisfação de dever cumprido. Nós, a gente faz uma besteirinha, uma besteirinha. Quando vocês chegam a fazer uma coisa mais simples que fosse dar aquela satisfação de dever cumprido, fica parecendo que a gente fez, imagina que é coisa. Vocês imaginam a situação moral do próprio Gúbio que moveu céu e terra, a ponto de chegar uma família no equilíbrio, e eram tantos personagens. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante, inesquecível cena. Construiu um amigo sincero. Olha só, amigo sincero. E vocês acham que de toda essa trama, só o Saldanha vai virar amigo sincero do Gúbio? O que é que vocês acham? Bora lá, participando. Kátia fica quietinha. A Sil também tá quietinha. Maria. O que é que vocês acham? Vocês acham que só o Saldanha? Só ganhou o Saldanha com uma amizade sincera? É claro que não, né? Todos ganharam. O Gúbio ali coletou uma família inteira de amizade. Ele ampliou o sentido de família. Só que aí nós temos que raciocinar muito mais profundo. A gente não sabe que ligação também tem o Gúbio com eles, de que sabe quando. Porque nada é por acaso, né? Só que aí não foi falado sobre esse assunto. Quando vocês forem estudar comigo, se Deus quiser, né? Se assim Deus quiser e eu realmente fizer esse estudo do sexo e destino, sempre do André Luiz. E tem uma parte ali super interessante que o André Luiz vê esse mentor que ele tinha conhecido somente de boca, sabe? Tipo assim, o pessoal falava, fulano era assim, fulano é assim. No plano espiritual também corre vozes, tá? Só que pro bem, no grupo do bem, pro bem, logicamente. Mas também se conhece de boca em boca as pessoas, muitas vezes não conhecem pessoalmente. Então ele conhecia essa pessoa de boca, esse mentor, que fulano disse, que a B disse. E de repente ele reencontra esse mentor que chega, que quando ele chega, o André Luiz, isso me tocou profundamente, gente. O André Luiz sentiu uma emoção tão grande, que ele pensou tanta coisa e aquilo durou segundos. E dentro dele, meu Deus, esse amor que ele sentia pelaquela pessoa, mas ele não lembrava nem quando e nem de quando. Que interessante, né? E ele diz, não se sabe de que tempos, de quando, outrora, que ligação ele tinha. Mas ele sente o amor. Ele sente um amor profundo para aquela pessoa que ele acabou de conhecer. Olha só, coincidências ou não, né? Então ganha-se, todos ganharam com isso. E o Gúbio está com um círculo de amizade agora bem ampliado, né? É o juiz, é a própria menina, é o Alencar, é o Jorge, é a suicida, a mulher do Jorge, vai ser a senhora, a mulher do Saldanha. Olha que maravilha que é. Toda vez que vocês conseguirem fazer um bem a uma pessoa, que conseguirem trazer um sorriso
para uma pessoa, vocês podem ter certeza disso que eu estou dizendo, ó. Vocês não têm certeza que a vida continua depois da vida? Vocês têm certeza disso ou não? Vocês têm certeza? Ou tem alguém aqui ainda que tem dúvida? Todo mundo tem certeza? Ih, tem uma galera aí grande, hein, que tá com dúvida. Todo mundo tem certeza, não tem? Toda vez que vocês trouxerem um sorriso a uma só pessoa, uma simples pessoa, vocês podem ter certeza que vocês estão conquistando um círculo de pessoas, de seres humanos, de espíritos encarnados e desencarnados. O bem, ó, ele é como um facho de luz. Ele se espalha. Ele se espalha, ele não fica retido, limitado. Ele vai se espalhar. Eis o entendimento de família universal. Vocês entendem porque cada pessoa que você conquista, você vai aumentando pessoas no seu círculo familiar? A família universal não é um, mas são muitos. Isso é um mecanismo belíssimo. Porque é um mecanismo justo. Porque se vocês fazem amizade com a pessoa hoje, né? Vamos pegar quem hoje eu vou pegar aqui. Hoje eu vou pegar a Silvana. A nossa querida Sil, vamos supor, né? A nossa querida Sil faz uma amizade. Conquista uma pessoa. Ajudou, conquistou. A Sil não está conquistando só aquela pessoa. Sil vai ficar tão simpática ao resto da família, porque aí a mãe dessa pessoa vai saber, já vai ser simpática a Sil, o pai, o tio, uma prima. Aí todo mundo já gosta da Sil. Que coisa engraçada, uma família inteira. Só que atrás dessa família inteira, cada um deles também tem os seus espíritos familiares, seus espíritos mentores. Olha o círculo como aumenta. Vocês lembram daquele livro que eu contei pra vocês? Que é um livro das Ibis Gasparitos, né? Um livro simples, assim, de conteúdo doutrinário, mas tem muita emoção no livro. Não sei o nome, acho que foi a Silvia que me lembrou tempos atrás. Que esse senhor, que tinha tido uma encarnação passada de enganos, etc., ele viveu de eremita praticamente, mas não eremita que não fazia nada por ninguém, viveu solitário, né? E ele fazia como curandeiro, ele ajudava um, ajudava outro. Do lado dele se fez um vilarejo, porque ele era curandeiro mesmo, ele curava as pessoas, se fez um vilarejo, as pessoas moravam com ele. Do lado dele, Matuto, que quando ele desencarnou, que tiveram que armar tudo para ele desencarnar, que o povo nem deixava o pobre filho de Deus desencarnar. Que aí foi uma das cenas assim, que me marcou muito nesses livros. São livros que marcam, cada livro tem uma cena assim que te marca muito, né? E me marcou o seguinte, que ele tá meio tonto ainda de ter sido desligado do corpo, ele tinha ficado muito doente, né? Ele estava meio entorpecido da desencarnação, ilúcido, entorpecido, mas ele estava bem, né, gente? E aí vai carregando ele assim pelo braço, a moça, que foi o grande amor dele, linda, e foi a mentora dele naquela vida difícil que ele teve, com outro mentor também, e aí ele segura de um lado, ela segura ele do outro, ele envelhecido, né? Tonto. E quando sai da casa, que era uma casebre, quando sai do casebre, tem essa multidão de espíritos, mas uma multidão que não se via nem o fim. E todos cantavam louvores a Deus. E dizendo a ele, bem-vindo de novo à casa. Olha que lindo. E cantavam, e ele se emociona. E eram todos pessoas que ele tinha ajudado. Espíritos que eles tinham ajudado, né, quando ele curou obsessões, tá? Pessoas encarnadas que tinham desencarnado, né, por doenças, mas que ele tomou conta até o fim. Amigos e familiares de todos, quer dizer, uma multidão, nenhuma encarnação, gente, em uma encarnação,
Vocês entendem o potencial que vocês têm? Vocês entendem onde eu quero chegar? Ele tinha tido uma vida difícil a vida anterior, de enganos, não é? Em uma encarnação ele foi capaz de fazer isso tudo e ter uma multidão de espíritos que cantavam a Deus agradecendo o retorno dele ao plano espiritual. Olha, isso não é pouco. Fora os encarnados que ficaram acabados por ele, né, sofrendo. Não é? O Dudu disse, imagine o Chico, seu Dudu. A irmã Dulce, imagina a multidão que estava fora, vibrando. Agora você vê a espiritualidade como manter a educação, né? Esses espíritos estavam lá de fora, ninguém invadiu o casebre. Lindo, não é? Com certeza, Torrino. Deus é perfeito. Deus não é bom, Deus é perfeito. Pois é, né, Regina? A Regina disse ali pra gente que ela tinha pensado nessa história ontem. Que coisa, né? Você vê, coincidências não existem, com certeza. Tava já na sintonia. Então, gente, olha, concluindo o nosso capítulo 13, que tenha sido proveitoso a todos, tá? Muito obrigada. Agradecendo o carinho de vocês de interagir conosco e aproveitando os nossos últimos 15 minutos, começando já o outro capítulo.